Hoje a gente vai analisar a situação que se encontra o GALG 11. Esse fundo que eu já venho trazendo para o canal desde o início do ano. Então a gente já está um bom tempo acompanhando esse fundo. E parece que os problemas que a gente tinha lá no início não tiveram nenhuma evolução. O fundo continua com os mesmos problemas. E esses problemas podem se tornar cada vez mais graves. Podem também afetar tanto quem é cotista, tanto quem não é. É por isso que hoje eu resolvi trazer esse vídeo para a gente analisar o relatório inicial desse mês. Para entender como que está a situação atual do fundo. E ver quais são as novidades que com certeza não vão agradar muitos cotistas. Bom pessoal, vamos deixar de enrolação. GALG custando hoje R$ 9,28. Esse fundo conseguiu se recuperar bem naquele período lá pós-eleição, início do ano ali, onde desvalorizou muito. A gente teve uma queda de praticamente 14%, quando chegou lá na mínima de 8,14, e aí depois ele conseguiu se recuperar, teve uma valorização de 14%, mas o ano ainda continua negativo. Então o fundo conseguiu recuperar, voltou, mas ainda não está tão bem. O dividend yield de 10,64% é um dividend yield alto para um fundo de tijolo, mas eu sempre lembro para vocês, não existe almoço grátis. Esse dividend yield é mais alto porque o fundo tem uma grande alavancagem, uma grande dívida dentro do seu portfólio. Obviamente que ele precisa entregar mais para compensar o seu risco. E aí quando a gente olha nos últimos praticamente 5 anos aí, nos 3 anos, a gente vê que quem entrou no GALG 11 lá no início está amargando um prejuízo aí de 16%. Então prejuízo muito grande. E aí o valor justo dele 9,14, mas a gente não leva muito em compensação, né, em comparação para fundos de tijolo, já que a gente não consegue avaliar de fato quanto que o imóvel vale de verdade, mas a gente pode ter uma base. E aí o PVP dele, pessoal, 1,02 PVP, tá um pouco acima. Então assim, é um ótimo momento para a gestora vir realizar as emissões, porém isso não aconteceu ainda. A Guardian sempre demora muito para chamar as emissões, isso é um pecado que eles cometem, perdem muito tempo, o time certo da emissão. Então esse já é um primeiro ponto negativo. Tem 2 milhões em caixa, 82 mil cotistas, uma boa liquidez, e aí o rendimento ele até que aumentou agora para esse mês, pagando aí 0,84 centavos. É algo que eu vou puxar a orelha de vocês também e destacar lá no relatório que a gente tá com um problema em relação a isso. Bom pessoal, chegando aqui no relatório do GALG, a gente vai citar alguns pontos muito importantes. Bom, vamos começar aqui primeiro com a taxa de administração dele, que tá ficando na média entre 1%. Ponto negativo desse fundo é que ele tem a taxa de performance de 20%. A maioria dos fundos de tijolos não tem, esse o GALG cobra. Pontos positivos, não tem vacância, prazo médio dos contratos é 8,7 anos e tem 5 imóveis no portfólio. Aqui eles comentam alguma coisa em relação, comparando sempre com os outros fundos imobiliários de tijolo. A Guardian sempre gosta de fazer essa propaganda aqui no início, comparando com os outros fundos. E aqui eles comentam que os outros fundos de tijolos não conseguiram bater a inflação na questão de valorização dos imóveis. Só que é uma informação que eles soltam de acordo com avaliações dele. A gente não dá para saber se é verídico ou não essas informações. Mas essa não é a parte tão importante. O que eu queria conversar com vocês de verdade é essa parte aqui da DRE dele. Bom, eu vou até dar uma aproximada aqui para ficar mais fácil a visualização. Mas no geral o fundo gerou para esse mês aí 7,4 milhões de reais. E aí teve uma despesa de quase 3 milhões, uma despesa muito grande, principalmente questão de despesa financeira da alavancagem dele. E aí teve um resultado de 4,5 milhões aí, arredondando. E aí mais um mês utilizou reserva. Então agora a gente vai chegar nas partes importantes do que eu queria falar com vocês. Primeiro, o fundo tá com a despesa financeira muito alta, os juros que estão comendo aí das alavancagens que o fundo tem, tá prejudicando demais o resultado do fundo. Eu acho que a Guardian devia se movimentar para tentar uma emissão, para pelo menos amortizar um pouco essas dívidas. Então esse é um ponto. E também é válido destacar que a gente não sabe quanto que tá essa taxa de juros, esses juros que é cobrado, essas coisas, que aqui a gente tem o resultado final, né? Eles não demonstram certinho, detalham certinho. Eu acho que isso aqui poderia ser feito. E aí o outro ponto de atenção é, esse fundo já vem há um bom tempo utilizando reservas que a gente não sabe de onde vem, utilizando dinheiro que a gente não sabe de onde vem, para poder compor o resultado. Então a gente pode olhar julho, agosto, olha só, o fundo gerou 0,75, eu vou falar menos casos decimais, fica mais fácil, 0,82, 0,81, entregou 0,84, 0,78, entregou 0,84. Então, o fundo vem gerando bem menos do que ele pode distribuir. E aí que fica o questionamento, né? De onde que tá vindo esse dinheiro? De onde o fundo tá tirando dinheiro para poder entregar? E quando a gente olha no ano, a gente vê que essa defasagem é muito maior. Praticamente uns 2 centavos aí de defasagem. Então isso acaba prejudicando, né? Porque a gente, preocupando também, porque a gente não sabe de onde que tá tirando esse dinheiro. É dinheiro de caixa? É dinheiro de imóvel? De onde que tá vindo? Não tem essa informação. E aqui, se tivesse os outros meses lá, para junho até maio, também estaria esses resultados negativos. Então já vem há um bom tempo esse fundo tendo esse resultado negativo e a gente não sabe o que tá acontecendo. Então assim, ponto super negativo. A Guardian é algo que eu reclamo com eles há muito tempo, é a questão de transparência. E no entanto que eu era cotista desse fundo e eu acabei saindo, e aí teve muita gente que me criticou e tal, mas eu expliquei meus motivos e os motivos eram exatamente esses. A gente não tem uma clareza do que tá acontecendo. A gente tem uma propaganda aqui deles comparando o fundo com outros fundos, mas não tem a realidade do que tá acontecendo dentro do próprio fundo dele. Então ponto negativíssimo aqui. Aí aqui destacam algumas coisas, como
temos 5 imóveis, vacâncias, contratos 100% ativos, o que vocês já sabem e que eu também critico um pouco é essa questão de só 5 imóveis no portfólio, de também serem imóveis muito específicos. Então isso aí vocês já estão cansados de saber. Essa questão também de reajuste, eu vou passar pela parte mais importante, que é a questão da alavancagem desse fundo. Bom, pessoal, hoje o fundo tem uma alavancagem de cerca de 383 milhões de reais. É uma alavancagem muito grande e que a gente tem poucos detalhes. Primeira coisa, a gente não tem o código desse CRI aí que foi gerado de cada um dos imóveis para realizar o pagamento, pra gente entender a operação, como que foi feita, a gente não sabe. Segunda coisa, não existe um cronograma de amortização. A gente sabe que o fundo hoje deve cerca de 383 milhões, pro ano que vem ele vai ter que dever um pouquinho menos aí, 340, então o fundo vai ter que tirar aí 40 milhões do caixa, que a gente não sabe de onde que vai vir, e aí 2025 ele tem que amortizar de novo, mais 40 milhões, e essa amortização vai acontecendo. A gente não sabe qual que é a data, como que é feito o pagamento, se o pagamento é à vista, é em forma de parcelas, e assim, são valores muito altos de amortização. 40 milhões para esse fundo é muita coisa. Hoje o Galgo não consegue arrecadar isso em emissão. Talvez lutando muito ele consiga, mas talvez seja um pouco difícil. E aí a gente não tem esse gráfico. E aí eles falam, né, que as dívidas no portfólio vai ser 100% liquidado no fim de contrato de locação, mas a gente sabe que com os contratos de locação, o que é feito para pagar é somente os juros. Então, o que ele recebe de aluguel lá, ele é feito, ele utiliza para pagar os juros. Agora, as amortizações, esses valores maiores, não vêm do aluguel. O fundo precisa tirar dinheiro de algum lugar. De onde vai ser, eu não sei, porque a gente não tem essa clareza aqui, essa explicação. E aí eles explicam, mostram os imóveis, mas eu acho que é algo que eu queria comentar com vocês é a questão da emissão. Eles precisam emitir logo, não pode perder o time do fundo desvalorizar, cair abaixo do patrimonial. Agora a gente já fez isso uma vez, então a gente tem que ficar acompanhando, seguir de olho, que é muito complicado. E aí os imóveis, né, como eu falei pra vocês, são contratos atípicos, mas são imóveis específicos. Se a Souza Cruz sai hoje, é preciso fazer uma reforma muito grande para conseguir alocar. Os únicos pontos positivos desse fundo é a questão dos imóveis da BAT, que são muito bons, mas no geral os outros são muito específicos, não? Dor de cabeça total. E aí, galera, eu acho que é válido destacar novamente essa questão do fundo continuar utilizando reservas de onde a gente não sabe que vem. Só sei que ele tá entregando, até aumentou o dividendo entregue todos os meses. Então vamos acompanhando para ver, né? Eu acho que para quem é cotista, fica essa incógnita e tem que ser cobrado, tem que cobrar direto com a gestora. E para quem tá pensando em entrar, é um risco muito grande que você pode estar correndo. Então, assim, tem outros fundos de tijolo mais seguros, podem estar rendendo menos, mas você vai ter muito menos dor de cabeça. Então, acho que vale ficar de olho no Galgo nessa questão. Eu, graças a Deus, não sou mais cotista desse fundo. Eu, como sempre falo para vocês, quando o fundo começa a pisar na bola comigo, vejo que tá agindo contra o que eu penso, eu logo saio, eu não fico esperando eles tomarem alguma decisão, já logo saio. Isso aconteceu no Vigia, aconteceu no Galgo, e até hoje eu tô muito satisfeito com essas decisões. Por isso que é muito importante vocês tomarem decisões racionais. Se você tá no Galgo e você tá satisfeito com o que a gestora faz, tranquilo, continua. Mas se você tá no Galgo hoje e já começa a ter aquele cenário de desconfiança, não quer mais estar aportando, fica com medo, a melhor coisa que tem é você sair, investir em outro fundo, às vezes vai ganhar até um pouco menos, mas você vai ter a tranquilidade, sabe? Acho que isso é o que mais vale. Então, pessoal, continue cobrando a guarda. Essa emissão tem que sair. Eles têm que explicar também essa questão das alavancagens, como que vão ser feitas as amortizações, e tem que explicar a questão do dividendo, né? Vem utilizando caixa aí para conseguir suprir, e a gente não sabe até quando que isso vai acontecer. Então vamos seguir acompanhando, deixa o like aí, tamo junto, até a próxima e falou!